Hello guys and girls, good morning, welcome back, it's Friday, aqui na primeira série, sexta-feira também é dia de muito treino. Um abraço todo especial a todos os meus amigos, ilustríssimos professores, professoras, a Seduc, canal, né, Educação, ao meu ilustríssimos diretores que estão ali do outro lado. Um bom dia, bom trabalho. E vocês moram aqui, ó, no My Heart, tá? Thank you very much. Muitíssimo obrigado. A você que vai nos acompanhar depois na aula gravada ou pela plataforma, até mesmo pelo próprio YouTube, seja muito bem-vindo. Ficou com dúvida? Manda um recadinho do coração para nós. Professor, sou seu aluno aí na primeira série do canal Educação, as aulas de sexta-feira. Fui tentar fazer isso aqui, eu fiquei com dúvida. E aí eu prometo a você que eu já coloco no slide da semana que vem, momento dúvida do nosso aluno, tá? Fica tranquilo porque isso acontece muito e alguns alunos dizem, professor, não diga meu nome não, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. O importante é você participar, o importante é você tirar as dúvidas, seja você aí, né, que nos acompanha pela TV, pelo YouTube, pela plataforma, você aí na sua escola, tá? Pessoal aí de Baixa Grande do Ribeiro, Bonfim, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Elias Bom Veloso, né? Pessoal lá de Tamboril, Uruçuí, tá? Temos 2 polos aí em Uruçuí, o Alferraz. É sempre muito bom ter vocês aqui juntinhos. Elias Bom Veloso desejando aí um bom good morning, né? Assim como Uruçuí também. Pessoal que está no chat aberto, Matheus de Souza, grande Flavilton, olha aí, fera, né? No que sabe fazer, muito bacana. Sempre é muito, muito bom tê-los aqui conosco. Vamos lá trabalhar, gente? Hoje, dia 26 do mês de agosto, mês de agosto, passando aí numa velocidade feroz, não é? Estamos aí nos afunilando para os últimos meses do ano de 2022, indo aí a quase aí setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Um período aí crucial. Ontem eu recebi um recadinho do coração de um aluno que dizia o seguinte: eita, professor, tandandã, tenho que recuperar minhas notas. E aí eu digo sempre para todos os alunos que falam comigo sobre a questão nota. Confie no estudo, confie no treino, assista às aulas. Perdeu? Veja a aula na plataforma, veja a aula no YouTube, certo? Ficou com dúvida? Manda um recado para mim, ou então anota e traz na sexta-feira. Professor, eu não tenho muito acesso à tecnologia, mas eu estou aqui na minha escola na sexta-feira e a minha dúvida foi esta, tá? Pode ter certeza que eu dou um jeitinho para explicar para você, ou então eu já coloco num outro slide. O importante aqui é você. Tudo bem, ilustríssimos alunos? Bora lá? Conjunções, preposições, textos informativos é o momento da vez. Definir e reconhecer a importância dos conectores lógicos da língua inglesa. Identificar objetivo comunicativo e construções afirmativas, negativas, né, interrogativas e assim sucessivamente. Tudo bom, Maria da Guia? Muito bom dia. Seja muito bem-vinda, tá? Então, você sabia que nós temos, não é, textos com capacidade de me trazer informações de uma maneira bem nítida, de uma maneira bem acessível. Para essa finalidade, normalmente esses textos trabalham com palavras chamadas de palavras transparentes. O que são essas palavras transparentes? São as palavras cognatas. E o que são as palavras cognatas? São as palavras que vão possuir uma grafia semelhante ou até mesmo igual ao português e tem o mesmo significado. De contrapartida, eu tenho que tomar cuidado
com um outro grupo de palavras, embora em menor número, que são as falcianes. As palavras chamadas de falso cognata são aquelas que têm uma grafia semelhante ou até mesmo igual, mas a tradução completamente diferente. Mas fiquem tranquilos, a nossa pauta de atuação hoje é falar um pouco sobre a característica desses textos. Nós vamos observar que não é preciso fazer uma tradução linear, tá? Sempre nós estamos aqui instrumentalizando. Então, se a pergunta fosse, gente, qual é a ideia central desse texto? Ou qual é o assunto que o texto traz? Isso você dando uma olhadela, né, global no texto. Você poderia me dizer o quê? O pessoal aí de Uruçuí, os meninos aí de Elesbão Veloso, já está me respondendo ali, professor, informação, não é? Então eu posso dizer que o texto tem várias palavras cognatas, sim ou não? Se nós temos várias palavras cognatas, coloquem aí para mim as que vocês conseguem visualizar logo de primeira, né? Nós já dissemos o que é uma palavra cognata, tá? Quais são as palavras cognatas que você consegue já trabalhar e vai facilitar o manuseio interpretativo desse texto? Professor, aqui está aparecendo com exemplos. Está aparecendo com tipos. Informação. Né? Informação. Fato. Descrito. Vários. Comunicação. Áudio. Visual. Oral. Tá? Os meios, né? Os meios de atuação. E, professor, me deu vontade de marcar a data. Data, ele é uma armadilhazinha, né? Porque data quer dizer dados. Dados, tá? Os dados, tudo bem? Coloca no teu caderno para não esquecer, certinho? Aí coloca mais, vamos lá. Obtidos, né? Instrução, investigação, tá? Você consegue ver ato, né, de comunicar-se verbalmente, não verbal, visualmente, né, ou através de palavra escrita. Nós temos também, né, informação, diferentes, olha aqui como parece com nomes, né? Incluindo, né? Mensagem, sinal, fato, tipo de informação, tá? Que você precisa ou como compartilhá-la pode ajudar você a poupar tempo, a ficar o quê? Organizado, a estabelecer o quê? Melhores práticas para a divulgação de informação. Então, o texto, ele comporta informações com relação aos 6 tipos de informação e ele ainda diz que dar exemplos, não é? Temos um texto do dia 15 de abril de 2021, o título é O que é informação? Muito bem. Eu consigo visualizar um outro grupo de palavra também muito bacana de ser trabalhado, tá? Eu consigo, por um exemplo, perceber a presença do ou, ou, tá? Eu consigo perceber a presença do i. Olha, vou marcar só algumas, né? As mais comuns. Ou, tá? Se, né? Ah, professor, eu não sabia não.
Mas aqui ela não comporta essa informação de si, né? Ou, tá? Por isso que eu só sublinhei aí, ó. Ou, tudo bem, gente? And, e eu consigo ver que ele fala muito em ou e adiciona informações. E o nome dessas palavras que eu circulei são chamadas de conectores, de operadores de coesão. São assim chamadas porque elas têm a capacidade de unir sentenças e atribuir uma ideia. Seja uma ideia de alternância, de opção, seja uma ideia de adição, de inclusão, seja uma ideia de adversidade, de oposição, de consequência, de causa e efeito. São conteúdos que aparecem com muita, mas muita nitidez nas provas. Tá? Aquele lá que eu sublinhei de azul, eu vou deixar para que vocês possam pesquisar tradução, que vocês possam pesquisar quais são as classes gramaticais que ele pode representar. Certinho? E aí na aula da sexta-feira, com outros modelos de questões, nós vamos estar trabalhando aqui para vocês essas informações e muitas outras, além de conteúdo novo. Tá? Então, professor, eu percebi que o senhor traduziu pouco, muito embora o texto está lotado de palavras conhecidas. Exatamente, Lesbão. Perfeito. Esse or, ele significa ou, e me dá a ideia, né, de opções, de alternância. Tá? O que é que o senhor vai fazer agora, professor? Eu posso checar o texto, de ver onde esse rapaz foi extraído. Né? E ele fala sobre o desenvolvimento de uma carreira e os tipos de informação. Eu consigo visualizar, inclusive, o último acesso dele, 25/11/2021. Vou agora lá para a pergunta. De acordo com o texto, o que é informação? Ah, professor, o texto está no idioma que eu estou estudando, mas a questão, ela me faz refletir, porque ela está em português. Então, de acordo com o texto, o que é informação? Fatos, pensamentos ou dados, ideias fictícias, conhecimento não científico, conceitos e definições, propostas e debates. Não é? O que é que vem a ser? Bom, eu agora estou de posse da resposta do pessoal maravilhoso aí de Elesbom Veloso 1, não é? E eu tenho o texto para nos auxiliar. Eu consigo visualizar que a primeira parte do texto já é o questionamento. O que é what? O que é informação? E aí ele vai dizendo, ó, né, ó, então informação a fact, thought ou dados, tá? E aí ele vai dizer como é que esse fato, pensamento ou dados, eles possam ser, né, analisados. E aí ele fala das mais variadas mídias, tá? Das mais variadas formas. Aí ele diz escrita, olha lá o comparativo, olha lá aquele que vai dizer, não é, uma informação adicionada na comparação. Escrita, oral, visual e comunicações áudio, tá? É conhecida, compartilhada ou obtida através de como? De pesquisa, estudo, instrução, investigação, análise ou notícias. E você, and you share, você compartilha isso através dos atos de comunicação, sejam verbalizados, não verbalizados, visuais ou através da palavra escrita. Tá? Informação, ela tem diferentes nomes.
incluindo inteligência, mensagem, dados, sinais ou fato, tá? Conhecido quais os tipos de informação você precisa, que você necessita, ou how to share it, como você consegue compartilhar, para help you save time, para que você possa o quê? Poupar tempo, ficar organizado, and estabelecer best practices, né? Melhores práticas para a divulgação da informação. Então, a resposta certa veio lá de Elesbão Veloso, quando o aluno ou a aluna creditou aí como resposta correta letra A. Thank you. Tá? Vamos tentar aí na segunda. Olha onde nós achamos aí a nossa resposta, bem na primeira parte, tá? Textos informativos. Professor, agora eu fiquei assim um pouco em dúvida. O que seria, então, um texto informativo? Seria nesse aqui, Elesbão Veloso? Ou nesse aqui? É no slide 7 ou é no slide 8? Na questão? Na questão. Vai fazer o print de tela? Meu diretor, deixa aí um minutinho na tela para mim, por gentileza. Muito bem, Santa Rosa do Piauí, good morning. Morning, how do you do, guys and girls? Welcome back, muito bem-vindos. Jacobina, letra A, perfeito. Urussuí, deu certo aí? Tá, então olha aqui, voltando só mais um pouquinho aqui, ó. Vocês conseguem notar que o que é que eu fiz de manobra para sustentar a minha resposta? A pergunta foi, what is information? Então, eu vim aqui, ó, através do verbo e através também, olha só, através do verbo e através também da palavra informação. Então, ó, informação é, tá? E ele vem passando todo esse primeiro momento aqui, ó. Vamos supor que fosse uma questão para você responder em inglês. Achou o núcleo, a palavra-chave, é só transcrever. Certinho? Gente, até aqui todo mundo entendeu essa primeira parte? Tá? Então é por isso que ele falou que information is a fact, thought or data. Tá? Então, ele vem aqui como resposta, essa que vocês colocaram, certinho, tá? E você tem agora a justificativa, que é aquela que nós fizemos. Então, na primeira linha, 2 linhas do texto, vocês conseguem responder. E o texto informativo, ele tem essa característica, certo? Gabriela Novaes, tudo certo aí? Matheus, Maria da Guia, todo mundo está conseguindo verificar aí a nossa linha de trabalho com textos, tá?
É difícil não ter uma sexta-feira para não trabalharmos gênero e tipo textual e vermos o conteúdo da primeira série dentro dessa temática de texto e criarmos esse hemisfério de debate, né? Aqui nós temos que ter isso. Será que você consegue entender mesmo sem a tradução linear, tá? E aí nós vimos que o texto informativo, ele é rico dessas palavras que nós temos o hábito de ver ou assimilar a sua tradução, porque fica fácil, né, devido à sua grafia ser bem parecida com a nossa. Bom, no segundo momento, nós vamos aclarear o que é que vem a ser os textos informativos. O texto informativo, ele é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, um fato ou circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção textual, gente, objetiva, como nós terminamos de ver. Normalmente em prosa e com linguagem, obviamente, clara e direta. Qual é o objetivo de um texto desse? Ah, professor, é claro, o objetivo principal é transmitir informação sobre algo. Para que isso aconteça de forma salutar, né, eu tenho essas características. Breve, objetivo, normalmente em prosa, linguagem clara e direta. Certinho? Por isso que eu consigo evitar as duplas interpretações. Ao contrário dos textos poéticos ou literários, que utilizam a linguagem conotativa, o texto informativo, ele utiliza a linguagem denotativa, tá? O texto informativo, ele utiliza a linguagem denotativa. Além de apresentar dados e referências, não há a interferência de subjetividade, pois olha, é objetiva a produção textual. Ou seja, o texto, ele é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou até mesmo de opiniões. Então, que fica claro que o principal objetivo é transmitir uma informação com credibilidade, certo? Com credibilidade. Características. Coloca aí no seu caderno as características, tá? O autor dos textos informativos, obviamente, ele é um transmissor que se preocupa em relatar informações, né, ó, relatar informações da maneira mais objetiva e verdadeira possível. Nos casos de notícias, um texto informativo, né? Você tem aí o gênero textual. O escritor está encarregado de transmitir a informação para os seus receptores, leitores, da maneira objetiva e alheia a ele. Nós já vimos que normalmente ele aparece em prosa. O texto informativo apresenta dados que o torna mais credível. Bacana até aí, gente? Vamos um pouquinho agora. Veículos de informação tais, vamos lá, como jornais, revistas, as próprias entrevistas, são exemplos mais notórios de textos informativos. Nós temos, gente, também a presença, né, além de jornais, revistas, entrevistas, os livros didáticos, as enciclopédias, os verbetes de dicionário. São outros exemplares. Os artigos científicos e técnicos também podem ser considerados textos informativos. Embora esse gênero, ele é mais identificado com textos expositivos argumentativos. Então fica claro, não é, a intencionalidade de textos informativos. E agora nós vamos ter uma prática, tá? Observe aí que eu tenho o primeiro texto
que ele se propõe a analisar e a exemplificar, né? 6 tipos de informação, com exemplos. A primeira informação ele chamou de conceitual. E ele fala que esse termo conceitual, ele vem das ideias, theories, das teorias, né? Dos conceitos, tudo bem? Das hipóteses e muito mais. Com a informação conceitual, uma ideia abstrata, nem sempre ela pode ter o seu fundamento científico, tá? E aí ele vai repassando, tudo bom, Alencar? Bom dia. Ele vai nos repassando uma série de outras situações envolvendo essa informação conceitual. E aqui embaixo ele diz, olha, alguns exemplos. E aí ele deixa claro, por um exemplo, a teoria evolutiva de Charles Darwin e o conceito de astronomia é por Copérnico, tá? Ele fala que a criação fundamental das crenças, pensamentos, filosofias e preferências, né? Você pode formar ou compartilhar essa informação através de processos de comparação e reflexão, criações, né? Status filosóficos que não possam ser provados ou até mesmo observados, certo? Bom, uma rápida passagem pelo texto, agora eu estou preparado para ir olhar essa partezinha no trecho. Aí ele diz aí, conceptual information comes from ideas, theories, concepts, né? Hipóteses and more. A expressão from. Bom, nós já vimos que o vocábulo from, ele tem, não é, um uso bem interessante. E obrigado aí, Elesbão Veloso, primeiro polo, a nos dar a resposta. O from, numa tradução direta, eu digo que ele significa de, do, da, tá? Vamos trazer um exemplo aqui para nós treinarmos? Gente, como é que eu faço a pergunta de onde você é? E aí eu agradeço as escolas lá, Elesbão Veloso, Jacobina, Uruçuí. Gente, escrevam aí em inglês para mim, por favor, a seguinte pergunta. De onde você é? De onde você é? Não tem quando alguém chega na sua cidade ou mudou de escola. Ei, de onde você é? Hã? Ele quer saber o quê? A origem. Se eu pegar os dados, letras A, B, C, D e E, quem vai me ajudar a responder é quem? O cognata. E aí eu tenho aqui no chat do YouTube a Gabriela e também tenho lá de Santa Rosa do Piauí, né? Me dizendo o termo em inglês. Então eu fiz a pergunta como é que eu escrevo em inglês, de onde você é, e eles colocaram aí para mim, where are you from? Ou de onde vocês são. Tá? Se eu quero responder isso, como é que eu faço? Where are you from? Eu vou responder I'm from, né? E aqui eu coloco de onde eu sou. I'm from Teresina, I'm from Brazil, I'm from Piauí, I'm from Elesbão Veloso, I'm from Uruçuí, I'm from Santa Rosa do Piauí, I'm from Jacobina, tá? I'm from Eliseu Martins, que é a Gabriela Novaes. Muito bem. E eu poderia, professor, colocar assim também, no lugar desse IU, eu colocar só a letrinha assim, o U, com certeza. É informal, mas iríamos também entender. Então fica aqui claro
que o from, ela é I'm from Santa Rosa, muito bem. Ela é instrutiva, ela vai me fazer pergunta pelo ponto de partida, ela vai me questionar pela origem. Por isso, resposta correta, letra B de bola. O que seria background? Pano de fundo. Ending, theme, purpose, propósito. E o próximo é síntese. Gente, eu estou amando a participação de vocês, tá? Nós vamos fazer isso muito mais vezes, sempre fazendo esse processo interativo, para a gente poder praticar. Certinho, ilustres? Então, olha aí a nossa questão, né? Questão esta. Olha aí a nossa questão, tá? Todo mundo entendeu por que que eu tenho a ideia do from, daqui para frente. Quando você for trabalhar from, né? Você já tem essa ideia, tá? De que ela vai me dar uma ideia de origem. Ela vai me trazer uma ideia do ponto de partida. Alright? Certinho, gente? Ah, that's alright, Santa Rosa do Piauí. It's a pleasure for us. Elisbon Veloso, thank you very much for your collaboration. Então, sexta-feira que vem nós vamos trazer mais conteúdo, mais modelos de questões. E óbvio, quando eu vou elaborar a prova, gente, essa que vai aí para a sua cidade para você responder, não é? Eu vou pautar dentro daquilo que nós treinamos. Olha aí os modelos de questões. Muito bem. Pessoal lá de Uruçuí, tudo ok com esse slide? Podemos avançar? Respondemos aí com categoria. Eu tenho os The Best Made in Piauí. Eu tenho os melhores feitos no Piauí. Pessoal lá de Uruçuí, olha a tecnologia mágica, né? Pessoal de Uruçuí participando conosco, pessoal de Elisbon Veloso, de Santa Rosa, né? Gabriela, que é lá de Eliseu Martins, a Gabriela Novaes, e isso é bom demais. Então, avançando, porque o Uruçuí já se manifestou que podemos avançar, vamos agora para mais um modelo. Gente, o que é que eu faço agora? Tá aí o texto. É o texto da nossa prova, vamos supor, né? O que é que eu iria começar a fazer? O que é? Digam aí para mim. Vamos ver se vocês estão absorvendo os passos o passo a passo, né? Tem título. Opa, tem título. Tem exemplo. Opa, tem exemplo. Tem título, tem subtítulo. Tem exemplo? Tem exemplo. Tem palavras cognatas. Opa, tem palavras cognatas. Científico, fundamento, informação, conceitual, né? Ideia, abstrata, teoria, conceitos, ideias, informação e tantas outras, etc. Posso checar o texto? Opa, que lindo! Posso checar o texto. Exatamente, Elisbon Veloso. Verificando o texto, eu sei que ele vai comportar informações de tipos de informação para o desenvolvimento de uma carreira. Pronto. Eu já, de posse dessas ideias, vou lá na questão. Então, ó, no trecho, you can form or share conceptual information. O verbo modal can expressa. Gente, quem aí é o modal? Aí ele diz, é o can. Muito bem. Vamos lembrar um pouco aqui dos modais? Os verbos modais, modal verbs, ou verbos anômalos, defectivos, são verbos que vão me indicar uma modalidade, tá? Dentre os quais eu lembro que eles vão ser apresentados no presente e também no passado. Esses modais podem ser representados o can e o passado dele, could.
Mas qual é a modalidade de entendimento que ele vai repassar? Qual é a compreensão que esse verbo modal ele ocasiona na ação descrita pelo seu segundo verbo? Bom, esses meninos, eles podem indicar uma permissão, eles podem indicar uma possibilidade, eles podem identificar uma habilidade. E essa habilidade, ela pode ser uma habilidade física ou uma habilidade cognitiva, aquelas advindas do intelecto. Essa possibilidade, ela pode ser uma possibilidade mais fácil, normal, ou uma possibilidade mais difícil. Aí, se for normal, can. Se for mais difícil, could. Essa permissão, ela pode ser uma permissão informal, ou ela pode ser algo mais polido. Quando se fala de educação, quando se fala de polidez, envolvendo o Ken e o seu amiguinho de passado, vocês vão lembrar de uma situação chamada de polite request. Tá? Esse polite request, ele é representado através de could em sentenças interrogativas. E eu vou dizer o seguinte, could you take me some water? Você poderia me trazer um pouco de água? Tá? Você já consegue visualizar que, né, ele traz esse, até pela tradução, do poderia, do podia, tá? Ele consegue já trazer muito desse quesito. Gente, de posse desses dados que eu coloquei aqui para vocês, nós já temos, né? Nós já temos a ideia, tá? A ideia é essa, que me traz a capacidade, tá? Ela também pode trazer, ó, a capacidade, a habilidade. Por assim dizer, você pode, né? Você pode formar ou compartilhar, tá? Você pode ou uma coisa ou outra. Então, eu tenho aí, literalmente, a capacidade. Certinho, gente? Could you tell me the time? Com certeza, né? Com certeza. Nós estamos aí às 8h40. Certinho, gente? Santa Rosa aí se divertindo, colocando aí frases em inglês. Thank you very much. Jacobina, não tem problema. É uma questão de interpretação. Pergunta é que essa parte que eu coloquei de vermelho deixou mais tranquilo para vocês entenderem a vida, não é? Dos verbos modais can e could. Para mais treino, nós temos várias aulas envolvendo essas estruturas, né? Então, não perca nossas aulas, porque sempre a gente traz esse revisitar de competência e habilidade. Gente, coloca um ok aí, se a gente pode avançar para mais uma questão. E se tem alguma dúvida, coloque aí para nós operacionarmos a resolução e a tentativa de dirimi-las. Muito thank you. Let's go. Mesmo texto, né? Aí nós vamos lá na questão. Bom, como eu já falei o que são e já até exemplifiquei, eu quero saber se vocês estão prestando bem atenção. Para tanto, eu vou deixar um minutinho na tela para ver quem é o aluno, qual é o polo, a escola, que vai me trazer essa resposta, tá? Acertada. Um minuto na tela, meu diretor.
Muito bem. Certíssimo. Vemos aí os polos, né? Olha, Canavieira, Elesbom Veloso, Jacobina, Santa Rosa do Piauí, a Eliseu Martins, a Gabriela ali participando. Gente, que coisa maravilhosa, linda. Então vamos aqui ler a questão. Eu poderia dizer que o aluno bem treinado, que é o que nós estamos propondo aqui, é treinarmos, não é? Ele iria fazer aquele passo a passo. Tem título, subtítulo, tem cognata, checar o texto. Perfeito? Instantaneamente ele iria para onde? Para a questão. E aí eu vos pergunto, eu preciso do texto para responder essa questão? Sim ou não? Eu preciso do texto para responder essa questão, sim ou não? E hoje nós temos aqui um game, né, muito bacana, e os polos estão aqui bem em harmonia. A gente observa aqui Santa Rosa, Jacobina, Canavieira, Elesmão Veloso, Uruçuí, né, Eliseu Martins. É uma participação atrás da outra. Legal demais isso, tá? Perfeito, não precisa. Entendeu por que eu preciso de técnica? Entenderam por que eu preciso treinar com vocês os textos? Justamente porque o texto, né? O aluno que não observa o treinamento, ele iria tentar fazer o quê? Traduzir o texto todo. Não é, Alencar? Então, se eu for traduzir o texto todo, eu não tenho todo o tempo no mundo para fazer uma prova. Normalmente, no dia da prova de língua estrangeira, tem a redação, tem a língua portuguesa. Então, qual é o intento? Eu me cansar menos, acertar mais, dentro de uma linha daquilo que se predispõe ao treinamento. Então, agindo assim, nós estamos fazendo competências e habilidades. Tá? E essa linha do debater, essa linha da justificativa da resposta é muito bacana, né? E aí, we don't need to read the text, alright? Nós não precisamos, porque aqui, no próprio bojo da questão, na própria questão, na situação problematizadora, ele diz, sabendo-se que as palavras cognatas são aquelas, né, que possuem semelhanças na grafia e significados correlatos com certa transparência. É por isso que você vai ouvir falar na famosa, palavras transparentes ou cognatas. A mesma coisinha. Parte boa é que elas, num texto com essas características, elas aparecem com um grande número, né? Perigo que eu tenho que ter assim um certo cuidado com aquelas outras palavras que parecem, mas não são chamadas de falcianes, tá? Então, professor, ideias, eu consigo ver que é ideias, eu consigo ver que é astronomia, evolução, theory, teoria, filosofia, né? Eu consigo ver reflection, tá? Eu consigo ver form, fundamental, criação, preferências. Todas as palavras, né? Por isso eu vou tirar essas aqui, ó. Se parece com nada que eu tenha visto na língua portuguesa. Então a única que satisfaz, a única é letra A. Thank you. E aí, meus senhores, alguma dúvida até aqui? Vamos continuar? Bota um ok aí se a gente pode avançar. Pessoal lá de Uruçuí, Santa Rosa, Elesbom Veloso, Jacobina, né? Pessoal aí de Eliseu Martins, Canavieira, tá? Então vamos aqui sacramentar. Vamos lá. Se eu agora dissesse assim, ó,
Deixa eu colocar aqui o exemplo para vocês. Se eu colocasse dessa forma aqui. Olha o outro aqui. Nesses 3 exemplos que eu coloquei para vocês de vermelhinho, meus ilustríssimos, nesses 3 exemplos de vermelhinho, eu posso falar sobre as palavras parecidas com o nosso idioma. Mas será que elas são chamadas de cognatas? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Mas são parecidas com o português, não? São parecidas com o português, são ou não são? Ah, professor, mas a questão não é ser somente parecidas. Elas têm que ter o mesmo significado, né? Quando na primeira lá eu disse que moram em Teresina, eu estou falando dos meus pais, né? Os que chegaram noite anterior, eu estou falando dos meus parentes. Quando eu falei que é longe daqui, eu estou falando da minha universidade, né? Não é colégio. Certinho, gente? De contrapartida, nós temos agora uma série de palavras, né, ó, que, apesar de ser em menos número, eu preciso sim ter um certo cuidado, pois são palavras que são detentoras de uma grafia semelhante aos nossos, né? Exatamente. Lá de Eliseu Martins, a Gabriela disse, professor, olha, por exemplo, parents, parece parentes, mas na realidade são os pais, não é? Lisboa Veloso já disse, não, professores, não podem ser considerados na qualidade de cognatas, tá? Porque terminamos de dizer o motivo. Muito bem. Uruçuí, deu certo? Vamos avançar? Pessoal lá de Uruçuí 5, Uruçuí 5, tá tomando nota? Exatamente, são as false friends. Eu costumo apelidá-las de falcianes, né? As falcianes, elas são perigosas em qualquer lugar. Então, cuidado com as falcianes. Danado para dar uma rasteira na gente. Vamos lá? Posso avançar? Bota um okzão aí para o tio, para a gente poder avançar juntinho. E mais uma vez quero agradecer a linda participação das escolas, dos alunos, seja pelo nosso chat aqui, né, do IPTV, seja pelo do YouTube. O meu muito obrigado, tá show, porque vocês são topzera, vocês são amazing, vocês são fantásticos. Vamos lá, ilustres. Avançando, eu quero ver agora quem é que vai conseguir desvendar essa daqui. Primeiro passo, título, subtítulo, checagens, cognatas. Tem exemplos? Tem. Professor, por que o senhor está indo tanto atrás dos exemplos? Porque aqui ele já me adverte, ó, com exemplos, ó, com exemplos. E turma, se ao invés de dizer com, eu quisesse dizer sem. Com eu sei que é with. Mas eu quisesse dizer sem. Só lembrar daquela música do U2, né? With or without you. With or without you. Tá? Como é que é sem?
Olha aqui a palavra aí, sem. Deixa eu ver aí o aluno que vai colocar para mim, né? With. E como é que é sem? Ali eu estou dizendo com. Dou-lhe uma. Exatamente, Eliseu Martins. Without. Without. Without you, né? With or without you. Without you. Com ou sem você. Muito bacana. Bom, passado todo esse processo, ó, informação, ó, nós temos aquela também chamada de conhecimento imperativo, que knowledge quer dizer conhecimento, né? Quer dizer conhecimento imperativo. E aí vem dizer que é um método de como alguém, né, sabe fazer algo e o usa para desempenhar uma determinada atividade, task. E you can refer to it a muscle memory, é a nossa memória muscular. Tá? E ele diz que esse tipo de conhecimento, ele é fácil ou difícil, gente? De to explain. O que é essa parte aqui? O que é? Hard to explain. O que é isso? Hard to explain. Qual é a melhor tradução para essa partezinha que eu coloquei? Ele diz que esse tipo de conhecimento is hard to explain. Qual é a melhor tradução? Tá? Muito bacana, Eliseu Martins. Difícil, complicado, né? Difícil de explicar e memorizar. Exatamente, Santa Rosa. Isso. Bacana. Aí ele dá dois exemplos. O que é esse aqui? Riding a bike. O que é isso aí? Driving a car. Tying a shoelace. O que são esses meninos aí? Os itens. Muito bom dia. E quais são esses itens? Andar de bicicleta. O outro. Driving a car. Andar de bicicleta, dirigir um carro. Perfeito. E o outro? Tainá. Muito bem. Lá de Santa Rosa veio as traduções, né? Ó, Gabriela colocou a última, difícil de explicar, né? Que foi a tradução que nós pedimos, deixei ali marcado. E os itens que eu anotei, os meninos estão ali a andar de bicicleta, dirigir de carro e, obviamente, dar um nó no cadastro, né? Amarrar os sapatos. Indo lá para a questão. Informações procedurais, também conhecidos como conhecimentos imperativos, são aqueles que focam, tá, na consequência que as informações anteriores podem conter, no resultado da memória de trabalho, no método de como fazer algo e usá-lo para uma tarefa, na sequência de conhecimento a partir de uma lista, no conhecimento pelo próprio prazer de conhecer. Tá? Então, ó, na consequência que as informações anteriores podem conter, no resultado da memória de trabalho, no método de como fazer algo e usá-lo para uma tarefa, na sequência de conhecimento a partir de uma lista e no conhecimento pelo próprio prazer de conhecer. Tá? Eu quero agradecer ao pessoal que está usando o chat única e exclusivamente para participar e interagir da aula. Aqui nós temos inúmeras opções, inclusive essa, de nós treinarmos, tá? Então, por gentileza, agradecendo já aí Santa Rosa me respondendo, professor, no método de como fazer algo e usá-lo para uma tarefa. Voltando agora lá para a... Eu encontro essa resposta onde, gente? Onde eu encontro essa resposta? No primeiro
ou na segunda parte do texto? No primeiro ou na segunda parte do texto? Eu vou solicitar novamente, Canavieira, para que nos atenhamos à prática da nossa aula, por favor. Tá? Então, para você que está marcando aí, no primeiro momento, tá? Você teria a palavra método. Então, ele diz aqui que essa informação procedural ou conhecimento imperativo, ele é o método de como alguém sabe praticar algo e utiliza para desenvolver certas atividades. Olha aí. Então, resposta correta, letra C. Quem acertou foi o pessoal lá de Santa Rosa do Piauí. Não sei o nome do aluno porque não colocou. Tá? Então, pessoal aí de Santa Rosa, parabéns aí pela participação. Gabriela Novaes, tranquilo. Olha lá. E nós temos agora a última questão. Direto. Pode ser considerado um exemplo de informação procedural, né? Qual é o slide, queridos? É esse aqui? Pessoal de Elesmão Veloso? Tá aí a nossa resposta. No método de como fazer e usá-lo para uma tarefa. É a questão, tá aí. Na primeira parte do texto. Ok. Estamos aguardando aí, faltam 47 segundos para terminar esse nosso momento. Eu vou aproveitar para, desejar a todos aí participação bacana. Próxima aula a gente volta a trabalhar textos e o conteúdo novo, certo? Quero agradecer aí a todos os polos, a Gabriela, lá de Eliseu Martins, Uruçuí 5, muito obrigado. Elesmão Veloso, Canavieira, Santa Rosa, tá? Todos os polos, vocês são simplesmente nota 1000, 10 para vocês. Obrigado, vocês é que são maravilhosos, viu? Thank you very much. I wish you the same. Eu desejo a você o mesmo. E não esqueça, próxima sexta-feira, muito mais modelo de questões para vocês aqui na nossa primeira série. Vocês são tops. Beijo no coração, gente. Até a próxima sexta. Bye, bye.